Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balucci, sejam muito bem-vindos! Vocês já se perguntaram o quão intenso e difícil é o processo de criação da Disney? Até chegar no resultado final que a gente vê nos cinemas, quantas ideias não foram descartadas? Quantas vezes a trama mudou de rumo? Essa semana eu tava lendo o site Entertainment Weekly e saiu um artigo falando algumas curiosidades sobre Moana, algumas informações sobre como a história poderia ter sido completamente diferente. A Moana tinha irmãos? A avó não ia existir? E principalmente, por que que o Pua foi completamente excluído da jornada do filme? Sim, eu tenho todas as respostas pra vocês. Então se você ainda não tá inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo pra receber mais conteúdo como esse. E me segue lá no Instagram e no Twitter, onde também tem bastante conteúdo, bastante live pra gente falar sobre várias coisas. Então não perde tempo, se inscreve, me segue e vem comigo! E pra começar, um fato super chocante que com certeza teria apresentado pra gente um filme completamente diferente. A avó da Moana não ia existir. Você acredita? A personagem Tala não estava, a Tala não estava. A Tala não tava. Tá ruim? A personagem da Tala não estava nos planos iniciais da Disney. Isso mesmo, a Tala, a vovó, a única pessoa da aldeia inteira que apoia a Moana e quem fala pra ela qual é a sua missão. A inspiração pra criar a personagem da Tala só veio quando a equipe de produção do filme fez uma viagem lá pras ilhas do Pacífico. Vocês sabem que a Disney, sempre que vai fazer um filme, eles fazem uma viagem pra estudar bastante toda a cultura, o território. Fizeram com Frozen, foram lá pra Noruega. E Wreck-It Ralph entraram no computador... Sacanagem na entrada. E aqui em Moana, eles fizeram uma viagem lá pra região da Polinésia. E nessa viagem, eles conheceram uma moça chamada Inanno Murphy. A Inanno trabalha no departamento de pesquisa dessa região e ela foi responsável por compartilhar com a equipe de produção tudo sobre aquela terra, sobre os costumes do povo, sobre a cultura. E os produtores disseram que viram nela um senso muito forte de liderança, uma mulher com excelente senso de humor, muita sabedoria, ou seja, claramente uma inspiração pra vovó Tala. Inclusive, quando eu fui pesquisar essa entrevista, eu achei muito legal que ela fala sobre como é a relação do povo com a natureza. As pessoas que nascem lá são ensinadas desde criança a respeitar muito a terra, o mar. Tipo, é parte da cultura deles mesmo, assim. É uma relação completamente diferente do que a gente tá acostumado. E ela também fala que esses valores são passados de geração em geração pra que essa relação com a natureza e o mar nunca mude. Exatamente como a gente vê lá no filme. Eu achei isso bem legal. Então, ainda bem que existe a Tala, que criaram a personagem da Tala, né? Imagina um filme sem a avó. Em quem que eu ia me inspirar pra fazer minhas tatuagens, Thaísa? Outro personagem que por pouco não tava no filme foi o Rei Rei. Inicialmente o personagem do Rei Rei ia ser praticamente uma outra versão do anão zangado. Ele era um galo resmungão, mal-humorado, tipo uma vibe meu Sebastião, sabe? Quando ele vai acompanhar Ariel. Mas por algum motivo ele não tava funcionando na história. Tava tão ruim que os produtores pensaram seriamente em cortar o Rei Rei do filme. Papou. Eles chegaram pra equipe de animação e falaram: meus anjos, vocês têm 2 dias pra fazer esse galo funcionar. Caso contrário, não vai ter galo no filme. E aí, depois dessa pequena pressão, os animadores apresentaram uma nova versão do Rei Rei, que agora era esse galo completamente estúpido, burro, e que os produtores do filme amaram porque ele era muito hilário. Um Rei Rei. Ah, e o produtor Osnet Schurer ainda contou numa entrevista que quando eles decidiram como seria o Rei Rei e que ele definitivamente ia ficar no filme, eles celebraram essa decisão com uma festa de frango frito. Tanto quanto bizarro, eu achei. A gente sabe que Moana não seria o mesmo filme se não tivesse a Tala e nem o Rei Rei, mas quase que o filme é completamente diferente, independente de Tala e Rei Rei. Quase que o filme vem com uma história nada a ver. Na história inicial, a Moana tinha 7 irmãos. E quem queria voltar com essa tradição de velejar era o seu pai. E aí, nessa de voltar com as viagens, todos os filhos iam velejar, menos a Moana, porque ela é mulher. Porém, depois os produtores pensaram melhor e falaram: ah, quer saber? Eu acho que isso não vai dar muito certo. Eles decidiram que o gênero da Moana não deveria ser um problema. Eles decidiram que eles queriam contar uma história heróica de um personagem muito incrível que cometeu um ato heróico e que por acaso é uma garota. E diga-se de passagem que a Moana, ela é badass. Ela é tão badass que ela aceita ir atrás de uma missão que ela nem sabe como vai conseguir, não sabe nem como vai chegar, só sabe que tá indo e ela nem sabe velejar direito. Ela só vai. E quem que ensina a Moana a velejar? Exatamente, o Maui. Esse foi um dos motivos também de os diretores terem decidido que a Moana seria melhor se ela não soubesse. Porque se a Moana já soubesse velejar e fosse tudo incrível e tal, eles iriam perder a oportunidade de o Maui ensinar isso pra ela. E no momento que o Maui ensina a Moana a velejar, eles criam uma relação, eles ficam amigos. Então foi uma decisão muito sábia, eu diria. Outra mudança que aconteceu durante o processo foi que de início, o primeiro contato da Moana com o oceano seria na época em que a gente já vê a história se passando, quando ela tem 16 anos. Eles tinham feito essa sequência da Moana bebê interagindo com o oceano, porém na época ela não cabia na história. E aí eles tiveram que tirar. Depois de algumas alterações
alterações no roteiro, felizmente eles puderam colocar essa sequência de volta, amém, graças a Deus. Primeiro porque é uma sequência linda, segundo que deve ter sido bem caro fazer. E outra cá entre nós, como que uma pessoa mora numa ilha e só vai ter contato com o oceano a primeira vez com 16 anos? Não tinha nem videogame lá pra ficar trancada dentro do quarto, jogando Mario. Outra personagem que a gente nunca chegou a conhecer foi a Ina, que guardava a entrada pro mundo de Lalotai. Na mitologia da Polinésia, a Ina é uma deusa heroína que acompanha o Maui. E adivinha só, ela ainda seria a avó dele. E apesar de parecer muito legal, eu imagino que tenham cortado essa personagem porque, de fato, ela não acrescentaria muita coisa pra história. E uma curiosidade, o nome do mundo do Tamatoa é Lalotai, porque em Proto-Polynesian, Lalo significa debaixo e Tai significa mar. Então, quando juntos os dois, fica debaixo do mar, Lalotai, que é exatamente onde fica o mundo daquele caranguejo bizarro, Shiny. E sabe quem quase ficou sem destaque também? O Mini Maui. Quase, Thaís. Nem cabe um Maui aqui de tão fino, bicho. Existia uma cena onde o Maui caía em Lalotai e logo em seguida uma pedra caía e batia na cabeça dele. E quando ele olha pro Mini Maui, ele tá desacordado. E aí o Maui começa a fazer uma respiração boca a boca no próprio braço. E acaba dando certo. O Mini Maui acorda, todo mundo fica feliz. Quando passaram essa cena lá nos estúdios da Disney, porque eles fazem isso, eles testam as cenas com os funcionários, a galera adorou, foi um sucesso e todo mundo se apegou muito no Mini Maui. E apesar dessa cena ter sido deletada do filme, ela serviu pra que o Mini Maui tivesse mais destaque em tela. Legal, a tatuagem ganha destaque tempo em tela. O porco não, Thaísa. É quase unânime a indignação da galera de a Moana ter seguido jornada sem o Pua. Por muito tempo eu me perguntei o que a Disney tinha na cabeça pra não dar destaque pra um dos personagens mais fofos que eles já criaram. E lendo a entrevista de um dos produtores, a justificativa deles é que eles decidiram que a Moana ficaria, de certa forma, confortável de ter o seu fiel escudeiro ali por perto. E quando se faz um filme de herói, a intenção é que esse herói enfrente o mal longe de tudo aquilo que lhe dá segurança. É por isso que a família da Moana fica na ilha, a avó dela morre e o Pua fica também. Porque eles queriam que ela encontrasse a sua força e se garantisse sozinha. O máximo que eles acharam justo fazer por ela foi mandar o galo burro que come pedra. É o máximo de conforto que a Moana ia ter no meio do oceano, ou seja, praticamente nada. É mais uma preocupação. Mais uma preocupação do que um apoio, Thaísa. Eu até fiquei um pouco mais conformada depois dessa explicação, mas assim, ó, Disney, se tiver um Moana 2, por favor, pelo menos um número inteiro musical só pro Pua. Rumo, rumo, nucu, nucu, apua, a. Ramanene, nananin, rumo, 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 nu, naku, apa, awana, naku, waku, waka, nini, Pronto, tá decidido já o crossover. E falando em número musical, não é surpresa pra ninguém que Moana tem números musicais incríveis. Tantos que a gente conhece, quantos que a gente não conhece. Sim, tiveram alguns números musicais deletados da história. O primeiro era o momento antes da Moana e do Maui chegarem até o Tamatoa. A música se chamava Warrior Face, que traduzindo literalmente é tipo cara de guerreiro, e eles cantavam ela enquanto adentravam o submundo e passavam por criaturas estranhas e bizarras e se preparavam pra enfrentar o Tamatoa himself. Esse número foi deletado porque os diretores achavam que a Moana e o Maui iam ficar amigos muito cedo na história. Mas eu tenho aqui um pouquinho da música pra vocês escutarem, confere aí. Warrior face. Teach 'em there's no fooling with your warrior face. Outra música deletada foi a música Unstoppable, que significa imparável. Essa música era uma combinação da história da avó Tala, que ela conta lá no início do filme, com um pouco da música do Maui, de Nada. Escuta um pedacinho dela aí também. When now we was around, we were unstoppable. We shattered all the rules, ran free. E por último, mas não menos importante, a minha favorita, More. Dá até dó escutar essa música e pensar que ela foi tirada da história. Porém, depois que o roteiro sofreu algumas alterações, a música simplesmente não encaixava mais e eles tiveram que trocar. E foi aí que nasceu How Far I'll Go, o horizonte me pede pra ir tão longe, não sei se eu vou, etc, etc. Aqui tá uma palhinha da música More, mas eu super recomendo que vocês escutem ela inteira depois, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. She always knew more, she hungered for more, she taught me more. And somehow I know she'd want me to go. E agora eu quero saber se você já sabia de algum desses fatos e se tem alguma outra coisa que eu deixei de fora, coloca aqui nos comentários e ei, deixa um gostei nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito. Compartilha com as pessoas que você conhece que gostam muito de Disney e aproveita e me segue lá no Instagram e no Twitter porque tem live, tem bastante conteúdo, então segue lá. Aqui na descrição tem todas as informações também, tem caixa postal, Facebook, Spotify. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau! Que mora em Moória. More. Como que fala, Thaís? Não faço ideia. Moória. Mas tu que é international. Internet, não sei falar. Diná. Não sei falar Diná, vou saber falar. O que eu falei?